Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de questões discursivas para o cargo de delegado de polícia. Dando continuidade, iremos analisar com vocês a terceira questão inédita elaborada por mim sobre um tema de bastante relevância que é iter criminis. Questão bem direta, diferente das outras anteriores. Na primeira questão nós tivemos o quê? Para você dissertar acerca de um tema. Na segunda tivemos um caso concreto, um caso trazido para você analisar o caso. Nesta temos mais uma pergunta direta. Então sempre vamos mesclar aqui caso concreto, questões dissertativas, para que a gente possa abranger o máximo de conhecimento de vocês. Sem maiores delongas, eu trago aqui, sobre o iter criminis. A tentativa e a consumação discorra a respeito, abordando necessariamente os seguintes pontos. Então, eu quero que vocês abordem, né, as fases do iter criminis. 2. Ao menos 4 teorias que buscam fundamentar a transição dos atos preparatórios para os atos de execução, mencionando qual destas é a predominante no Brasil. E 3. As teorias que fundamentam a punição da tentativa, adotada ou adotadas pelo Código Penal Brasileiro. Questão bem complexa, que envolve temas bastante controvertidos, que eu sempre digo aos meus alunos, é um dos temas mais complicados do direito penal. Quando você envolve ali iter criminis, teorias. Professor, mas tem teorias diversas? Veja só, você tem várias teorias que fundamentam a transição dos atos preparatórios para os atos de execução ou atos executórios. E você tem teorias que fundamentam a punibilidade da tentativa. Cuidado, não confundam. Professor, eu tenho um livro aqui que trata como sendo a mesma coisa. Está errado, pessoal. Tem livro que só trata da teoria relacionada à punibilidade da tentativa. Não trata das teorias relacionadas à transição. Outras misturam uma coisa com a outra. Vamos deixar muito claro aqui com vocês quais são essas teorias. Estas teorias são relacionadas à transição e estas são relacionadas à punibilidade da tentativa. E o enunciado da questão aqui é muito claro. Primeiro ponto, ele pede para você falar sobre o iter criminis, depois sobre as teorias da transição dos atos preparatórios para os atos de execução e depois sobre as teorias relacionadas à punibilidade da tentativa. Beleza? Quais são os pontos que eu preciso enfrentar? Quais são os pontos que eu preciso conhecer para que eu tenha aqui a obtenção de uma nota máxima na minha prova discursiva? Vamos lá, seguindo com vocês. Pontos a serem enfrentados na questão. Iter criminis. Esse é o ponto central, o ponto principal da nossa questão. Aí, na primeira pergunta, ele pede para falar das fases do iter criminis. Nós temos isso aqui, pessoal. Fase interna, isso aqui é deixar muito claro para você, uma fase interna. E depois da fase interna, nós temos a partir daqui, fase externa. O que vem a ser a cogitação? A cogitação reside meramente no plano subjetivo do agente. Não é punível. O agente, ele pensa, eu quero matar José, eu vou matar fulano, tal dia, assim, assado, vai ser dessa forma, eu vou utilizar uma arma de fogo tal. Tudo isso está no plano da cogitação. Alguns doutrinadores subdivide, para deixar bem claro para vocês, se a banca exigir, subdivide a cogitação em 3 subfases: idealização, deliberação e resolução. Vou repetir. Alguns doutrinadores, nesta fase interna da cogitação, subdivide esta em 3 subfases. Idealização, quando você tem a ideia, eu vou fazer isso. Deliberação é você ponderar os prós e os contras. Espera aí, será que eu posso ser pego? Será que tem câmera aqui? Não sei o quê. Depois de você ponderar, você resolve. Resolução. Idealização, deliberação e resolução. Após fechada a cogitação, aí parte para a primeira fase externa,
que vocês visualizaram aí, ó, que é a preparação ou atos preparatórios. O que é a preparação, atos preparatórios? É a materialização dos atos essenciais necessários para o sucesso da empreitada criminosa. É o indivíduo que ele já adquire uma arma de fogo, a moto necessária para praticar aquele fato, um capacete, uma jaqueta preta, todos os atos materiais necessários para a ocorrência do crime são chamados de atos preparatórios. Pergunta importante. Professor, esses atos, eles são puníveis? A resposta é não. Não, professor, não. Os atos preparatórios, eles não são puníveis, olha, anota isso bem direitinho, em relação ao intercrimes do crime desejado. Vou repetir. Os atos preparatórios não são puníveis em relação ao intercrimes daquele delito que eu desejo praticar, daquele delito pretendido. Vamos dar o exemplo do homicídio. Eu quero matar José. Eu cogitei, aí dentro da cogitação, aquelas 3 subfases, eu preparei, mas aconteceu algo que eu não consegui concretizar. Na fase preparatória, há alguma punição em relação ao crime pretendido, nem que seja por tentativa? Não. Agora, se este ato preparatório, por si só, constituir outro crime autônomo, eu sempre falo de uma maneira até mais clara, constituir atos executórios ou consumativos de outro delito, este outro delito será, por este outro delito, o agente será punido, para ser mais preciso com vocês. Sabe como é o nome disso? Teoria do recorte. Vou repetir, teoria do recorte. Já outra questão subjetiva que eu estou dando para vocês, oral. O que é a teoria do recorte? A teoria do recorte é você isola, você recorta os atos preparatórios de um intercrimes e coloca em outro. Se colocando esses atos preparatórios recortados em outro intercrimes e estes constituírem atos consumativos deste outro crime, nós temos a punição. Exemplo, porte ilegal de armas. Você está com a arma para utilizar no delito, está saindo de sua casa para praticar um homicídio em outra localidade, sei lá, o indivíduo está saindo do trabalho tal hora, você já vai lá, saindo da sua casa para ir para frente do trabalho da vítima. Quando você está saindo de casa, a polícia ela aborda, mão na cabeça, tal, porque viu o volume, revista você e vê você armado. Você diz, rapaz, eu ia matar fulano, e era delegacia. Eu posso ser punido pela tentativa da morte de fulano? Não. Mas eu só vou ser punido pelo porte ilegal de arma de fogo. Teoria do recorte. Passada essa fase, aí eu tenho o quê? A outra externa, que é execução ou atos executórios. É quando eu começo a realizar efetivamente o crime. Quando eu inicio a execução do crime. Mas a problemática está aqui, ó. Quando é que acaba a preparação para iniciar a execução? Quais são as teorias que fundamentam esta transição entre a preparação e a execução? É um ponto crucial. Nós temos a teoria subjetiva. Para esta teoria, não há distinção entre preparação e execução. O que leva-se em consideração é a mera intenção do agente. Espera aí. Ele estava saindo de casa, estava próximo ao trabalho da vítima. Ele queria matar o indivíduo. Tentativa de homicídio. Mas, professor, ele ainda ia chegar lá no trabalho. Não interessa. Para a teoria subjetiva, a tentativa de homicídio. Porque tanto faz ser preparatório ou executório aqueles atos, levando em conta a intenção do agente, para o cara ser punido aí por tentativa de homicídio, se ocorreu algo para impedir a concretização. Nós temos as teorias objetivas, que fazem distinção entre preparação e execução, mas as teorias objetivas subdividem-se em, pelo menos, outras 3. Teoria objetivo formal ou lógico formal. Já adianto para vocês, ó, adotada de maneira majoritária na doutrina e na jurisprudência. Esta
prevalece, ok? O que é que esta teoria diz, professor? Para esta teoria, atos executórios se revelam quando o agente ele começa a realizar o núcleo do tipo. Ele começa, por exemplo, a matar. Ele começa a subtrair. Ou seja, aquele primeiro ato idôneo à concretização do fato. O primeiro disparo, ainda que não deflagre. O indivíduo sacou a arma, apontou e apertou o gatilho. A munição pinou, feita a gente chama aqui, pelo menos em Recife, quebrou o coco, toque, não disparou e alguém impediu. Aquele primeiro ato poderia ter matado? Poderia. Começou a execução, tentativa de homicídio. Se ele foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade e desejava o resultado morte, certo? Então, para esta teoria, os atos executórios são aqueles que iniciam o núcleo do tipo. Esta teoria ela é predominante na doutrina e predominante na jurisprudência. E, não obstante, apesar de a teoria objetivo-subjetiva também já ter sido adotada pela jurisprudência do STJ. Mas vale até destacar, pessoal, decisão bem recente do STJ, de 2022, que o indivíduo ele cortava os cadeados de um imóvel, adentrava no imóvel para fazer um assalto, mas não chegava a abordar a vítima. Parece que o alarme disparou e ele correu. Ele foi responsabilizado por tentativa de roubo, mas chegou no STJ, o STJ com uma decisão muito própria, há de se defender aí técnica, para a teoria objetivo formal, e diz a teoria adotada de maneira majoritária, objetivo formal, adotada por esta corte superior. Neste sentido, não começou o início da execução para o roubo. Se fosse furto, sim, porque existe furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo. Roubo, não. Então, ele considerou que quebrar o cadeado para abordar uma vítima que estava no interior da casa, que não foi nem vista, e por impedimento, por circunstância alheia à vontade, o agente não conseguiu abordar a vítima, não temos tentativa de roubo. Ficou nos atos preparatórios de acordo com a teoria objetivo formal. Repito, predominante na doutrina e atualmente na jurisprudência. Nós temos a teoria objetivo individual ou objetivo subjetiva. Esta é a segunda que prevalece, né? Ou seja, ela tem acolhimento também no Brasil, já tem julgados do STJ adotando esta teoria, mas não é a predominante, repito, é a B1. A B2 já foi adotada, mas não predomina. Essa teoria objetivo individual ou objetivo subjetivo diz o seguinte, ó, atos preparatórios são aqueles em que o agente começa a realizar o núcleo do tipo, igual ao objetivo formal, igual, mas também ela é igual, mas tem um plus. Mas também todos aqueles atos imediatamente anteriores a esta realização, a depender, vinculado a um plano subjetivo concreto do agente. Vou repetir. Para esta teoria, atos executórios, ou atos de execução, ou execução, são aqueles em relação ao início do núcleo do tipo, da realização do núcleo do tipo, mas também todos aqueles imediatamente anteriores a esta realização, que, de acordo com o plano subjetivo e concreto do agente, determinava que ele ia praticar o homicídio, por exemplo. Cai uma questão muito interessante da FUNCAB, que é uma banca que eu sempre gostei, pesadíssima. Ah, professor, eu gosto de banca pesada? Gosto, porque aí vai diferenciar. Quando você encontra uma prova fácil, muitas pessoas que não estão tão preparadas como você, por um erro besta que você enterrei isso aqui, essa pessoa passa, você não passa. Então eu gosto de prova difícil. FUNCAB trouxe um caso que o indivíduo, ele já tinha externado para todo mundo que iria matar o seu desafeto, tinha um maior tesão em matar esse desafeto. Ele ficava atrás de uma árvore, ficou atrás de uma árvore, esperando o desafeto chegar, com esse dolo, com esse ânimo necando, factível ali, visível. E quando ele chegou, o desafeto chegou, ele pega a arma de fogo, aponta para o indivíduo, e claramente agora chegou sua vez. A vítima conseguiu
se atracar com o autor e tomar a arma dele. Para a teoria objetivo formal, não teremos tentativa, teremos atos preparatórios. Aí já estou abrangendo para outra suposta questão, beleza? Para a teoria objetivo formal, atos preparatórios. Vamos supor que uma prova narre um fato similar e diga: aponte a responsabilidade do agente à luz das teorias que fundamentam a transição da tentativa da preparação para a execução. Você, na hora. Para objetivo formal, temos aí meros atos preparatórios, não há tentativa. Haveria porte se a banca não trouxesse que ele tinha autorização para estar armado. Para a teoria objetivo individual ou objetivo subjetiva, teremos tentativa, porque está muito claro a intenção, o plano subjetivo concreto do agente. A última teoria é a objetivo material, que é muito parecida com esta, o início. Como assim, professor? Atos executórios são aqueles em que demonstram o início da realização do núcleo do tipo, ou seja, da conduta, mas também os atos imediatamente anteriores. É igual, professor? Não. Qual a diferença? É este último ponto. Para a objetivo subjetiva, estes atos imediatamente anteriores devem estar vinculados ao plano concreto subjetivo do agente. Para esta, objetivo material, esses atos imediatamente anteriores estão vinculados a um terceiro observador. A visão de uma terceira pessoa que diz: ele ia matar aquele cara. Então, na visão desse terceiro, que deve ser uma testemunha, efetivamente, de um processo criminal, haveria tentativa de homicídio. Se a visão desse terceiro fosse bem concreta, ele iria matar. Beleza? É uma teoria que não tem aceitação aqui no Brasil. Teoria relacionada ao direito penal português. Interessante, mas eu preciso conhecer para uma questão mais aí bem elaborada. Seguindo com vocês, agora, ó, consumação. O que é consumação? Quando se realiza aí todos os atos necessários para a concretização do fato. Está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Tentativa, você vai encontrar a tentativa no inciso 2 do artigo 14. O que é tentativa? Quando o agente inicia a execução com intenção de concretizar e ele é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. E digo mais, um terceiro requisito, que isso é muito importante para a prova. O resultado tem que ser possível. Se eu te perguntar o seguinte: toda vez que o agente dolosamente inicia a execução de um fato e algo impede a concretização por circunstâncias alheias à vontade do agente, teremos o crime de tentativa? Candidato a prova oral, é você? Claro. Claro, não teremos, certo? Qual é a hipótese de não ser tentativa? Veja só, pessoal, esse terceiro requisito, o resultado tem que ser possível. Se eu inicio a execução querendo a concretização do fato e algo me impede essa concretização, mas esse resultado era impossível de acontecer, nós não temos tentativa. Temos o quê? Crime impossível, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Então, se liga nessa dica. Tranquilo? Então, para haver tentativa, conduta dolosa, início de execução com a pretensão de concretizar o fato e resultado possível de concretização. Senão, teremos crime impossível. Aí nós temos aqui, ó, teorias quanto à punibilidade da tentativa. Quais são as teorias? Nós temos a teoria objetiva, realista ou dualista. Já coloca aqui regra. Esta é a regra adotada pelo nosso Código Penal. Para esta teoria, pessoal, a punibilidade da tentativa se relaciona ao grau, ao nível de ofensa produzida pela conduta do agente ao bem jurídico tutelado. Grau, nível de ofensa ao bem jurídico tutelado, produzido por quê? Pela conduta do agente. Nesse mesmo aspecto, já abrangendo outro conteúdo importante, como é que vai se dar a mensuração da diminuição de pena na hipótese de tentativa?
Quanto mais próximo a gente chega da consumação, menor será a sua redução. Quanto mais distante o agente chega, maior será a sua redução. Porque leva-se em consideração o nível, o grau de ofensa. O cara ficou 6 meses em coma, morre, não morre, mas conseguiu sobreviver. A redução será mínima. O agente deu vários disparos, não acertou nenhum. Por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não conseguiu concretizar. Você vai ter uma redução maior. A teoria adotada excepcionalmente, ou seja, a exceção, é teoria subjetiva, voluntarista ou monista. Para esta teoria, não há diferenciação entre tentativa e consumação. Você tem a mesma punição em relação ao fato consumado ou ao fato tentado. Professor, tem um exemplo concreto? Tem crime de atentado. Artigo 352 do Código Penal. Você prevê um crime que é punido com da mesma forma na sua modalidade tentada e na sua modalidade consumada. Fechado? Então, seguindo com vocês, nós temos aqui a teoria sintomática também, que leva em conta a periculosidade do agente. Professor, a questão exigiu essa? Não, mas eu trouxe para vocês, ok? Teoria sintomática leva em consideração a periculosidade do agente, se relaciona ao chamado direito penal do autor. Direito penal do autor. Resposta padrão para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula. Olha só, o intercrimes, que consiste no caminho percorrido pelo agente para a prática do delito. Então, assim, eu estou conceituando, foi a primeira indagação que a questão me exigiu, é dividido em duas fases. Uma interna, constituída pela cogitação, uma externa, constituída pela preparação, execução e consumação. Destaca-se que a doutrina, visando fundamentar a transição dos atos preparatórios para os executórios, elenca ao menos, esse S aqui não tem, certo? Ao menos 4 teorias, quais sejam teoria subjetiva, teoria objetivo formal ou lógico formal, teoria objetivo material e teoria objetivo individual ou objetivo subjetiva. A teoria subjetiva não distingue os atos preparatórios dos atos executórios, levando-se em consideração apenas a intenção do agente. A teoria objetivo formal, predominante no Brasil, lembrando que a questão exigiu que você indicasse a que predomina, então é essa, predominante no Brasil, indica que os atos executórios ocorrem com o início da realização do núcleo do tipo, enquanto os atos preparatórios não chegam a atingir o núcleo. Para a teoria objetivo material, atos executórios são aqueles relativos ao início da realização do núcleo do tipo, bem como os atos imediatamente anteriores, de acordo com o que a gente viu, com a visão de um terceiro observador. Por fim, a teoria objetiva individual assinala que os atos executórios também são aqueles relativos ao início da realização do núcleo do tipo, bem como os atos imediatamente anteriores. Porém, então aqui eu faço a diferença, porém, de acordo com o plano interno e concreto do autor. Aí a gente já matou a primeira e a segunda pergunta. E vamos para a última pergunta. Quanto às teorias que fundamentam a punição da tentativa, o Código Penal brasileiro adotou como regra a teoria objetiva ou dualista e, como exceção, a teoria subjetiva ou monista. Para a primeira, a punição da tentativa está relacionada ao perigo proporcionado ao bem jurídico tutelado, decorrente da conduta do agente. Nesse aspecto, considerando que a ofensa na tentativa é menor do que na consumação, a pena deve ser inferior. Por outro lado, a teoria subjetiva fundamenta-se na intenção do agente, não havendo distinção punitiva entre a tentativa e a consumação. Então, veja que eu deixei muito claro aqui. Na primeira teoria, que é adotada como regra, considera a ofensa, né,
Então, como a ofensa na tentativa é menor que na consumação, a pena deve ser inferior, evidentemente. Já na segunda teoria, fundamentos meramente na intenção. Então, não há diferença entre tentativa e consumação. Então, aqui, não havendo distinção punitiva entre a tentativa e a consumação do fato. Tal exceção se refere às hipóteses em que o legislador prevê no tipo penal a forma tentada da conduta, como ocorre, por exemplo, no artigo 352 do Código Penal. Com isso, nós finalizamos a nossa questão de maneira bastante enxuta, abrangente, de modo a contemplar tudo o que foi exigido no enunciado da nossa terceira questão. Na próxima aula, iremos dar continuidade analisando aí com vocês outros temas relacionados às questões discursivas. Forte abraço, até lá!